A consideração da pessoa de Jesus nos leva naturalmente à doutrina da Trindade. Eu, inclusive, já afirmei isso num vídeo anterior, no primeiro vídeo desta nova série, desta nova playlist sobre Cristologia aqui no Teodidatas, e agora é o momento de aprofundar essa afirmação. Então, aqui nessa playlist sobre Cristologia, nós vamos ter esse vídeo sobre a Trindade e vamos considerar a doutrina da Trindade. Como eu já falei no vídeo anterior também, sim, a palavra Trindade não aparece na Bíblia, a palavra Trindade não aparece no Novo Testamento. Mas a consideração dos fatos, das verdades afirmadas na Bíblia, e em especial, como eu mencionei, a consideração da pessoa de Jesus, necessariamente nos leva à doutrina da Trindade. Porque para Jesus ser o nosso Salvador, ele precisa ser tanto Deus, porque só Deus seria capaz de nos salvar, quanto o homem, porque só o homem é capaz de lidar com, ou é possível, é necessário apenas que o homem lide com o pecado. É necessário que o homem lide com o pecado. Então, se Jesus não for simultaneamente Deus e simultaneamente homem, esse grande paradoxo, ele não pode nos salvar. E se Jesus é Deus, então nós temos a pessoa do Filho de Deus. E se o Filho tem um relacionamento com o Pai, e o Filho e o Pai podem se relacionar conosco, nós temos necessariamente a pessoa do Espírito Santo de Deus também. A consideração do Espírito Santo é algo posterior, logicamente, e posterior na história à consideração da pessoa do Filho, mas é algo que também está envolvido na doutrina da Trindade. Alguém já falou que o único incompreensível, Deus, na verdade são três incompreensíveis: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa é uma reflexão que nos ajuda a começarmos a refletir a respeito da Trindade na perspectiva de que a própria ideia de Deus, a própria pessoa de Deus, é algo incompreensível para a mente humana. Como poderíamos nós especular racionalmente a respeito de Deus? Na verdade, Deus se revelou. E essa complexidade aparente por trás da Trindade, ela apenas revela a complexidade do próprio Deus. Não deveríamos nos espantar com isso, não deveríamos nos escandalizar com isso. Lembrando apenas que, quando falamos em Trindade, não estamos falando em três deuses, não se trata de politeísmo. Se trata de um único Deus que se manifesta em três pessoas. Um único Deus manifestado em três pessoas, em três maneiras, formas, pessoas, hipóstases, para usar a linguagem teológica que passou a ser consolidada, distintas. Três pessoas ou três hipóstases distintas compartilhando de uma mesma substância. E essa mesma substância é a substância de Deus. Mas eu estou complicando um pouquinho a linguagem aqui. O meu objetivo no começo é simplificar. E vamos simplificar com o que eu posso chamar de abordagem histórica de C.S. Lewis. O C.S. Lewis, que nós já acabamos de considerar aqui no vídeo sobre o trilema de Lewis, o C.S. Lewis, autor de muitas obras cristãs conhecidas, na literatura infanto-juvenil nós temos as Crônicas de Nárnia, tem sido publicados muitos livros do C.S. Lewis atualmente em língua portuguesa. Eu gosto muito do Lewis, eu leio ele para mais de 10 anos. Antes dessa onda de traduções e publicações do Lewis aí, eu tinha praticamente lido tudo o que você tinha em língua portuguesa publicado no Brasil dele e alguma coisa em inglês também. Mas o que o C.S. Lewis nos apresenta em termos de consideração da Trindade é, como eu mencionei, o que nós podemos chamar de uma abordagem histórica, e que é uma abordagem muito simples e muito interessante. E isso, talvez eu não tenha mencionado ainda, você vai encontrar no Cristianismo Puro e Simples.
A abordagem do Lewis é a seguinte: havia, no século I, alguns judeus, dentre eles pescadores galileus, que apenas por serem judeus, era algo muito mais circunstancial do que qualquer outra coisa, apenas por serem judeus, sabiam que existe um único Deus, criador de todas as coisas. Muito mais por uma tradição étnica, muito mais por pertencerem àquele povo, do que propriamente por serem pessoas religiosas. Eles não eram lá muito religiosos. Mas, num determinado momento, aqueles homens se encontraram com um homem que afirmava ser o Filho de Deus, o que tecnicamente significa dizer que ele era Deus, ou que ele é Deus. E essa consideração específica da pessoa de Jesus, à luz do que ele disse sobre si mesmo, nos leva à reflexão a respeito do trilema de Lewis, assunto que eu acabei de tratar num vídeo anterior. Então eles encontraram esse homem que afirmava acerca de si mesmo ser Deus. Começaram a caminhar com ele, viram ele realizar milagres, curar enfermos, ressuscitar mortos. Contemplaram o seu ensino, ficaram maravilhados com a sua doutrina, testemunharam a sua morte na cruz, mas também testemunharam a sua ressurreição e a sua exaltação, a sua ascensão aos céus. Depois de algum tempo, mais precisamente depois de 10 dias da sua ascensão, 50 dias após a sua morte, depois de algum tempo, o mesmo Deus que eles conheciam apenas por fazerem parte do povo judeu, aquele Deus que foi apresentado para eles de uma forma totalmente nova pelo homem Jesus, passou a atuar dentro deles, conduzindo eles e fazendo por meio deles os mesmos sinais e maravilhas que eles viram ser feitos por meio de Jesus. Eis o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como eu falei, uma abordagem histórica, uma abordagem muito tranquila. Alistair McGrath, por outro lado, um teólogo contemporâneo, um dos maiores teólogos da atualidade, ele trata do assunto na perspectiva funcional e relacional. Ou seja, ele enfatiza que, quando falamos em Trindade, estamos pensando em funções diferentes que são atribuídas, ou que são próprias a cada uma das três pessoas que são Deus, que compõem a pessoa de Deus, são funções diferentes e todas essas funções têm em vista o relacionamento de Deus com a sua criação e, em especial, de forma muito especial, com os seres humanos, conosco. Então, nós estamos falando em funções e em relacionamento. Uma perspectiva relacional, uma perspectiva de relacionamento de Deus conosco. Então, nós temos a pessoa do Pai apontando para o Deus Criador. A pessoa do Filho, Jesus, apontando para o Deus Redentor. Se Deus não viesse na forma de um homem, o Filho de Deus, nós não poderíamos ser redimidos. E nós temos o Espírito Santo apontando para esse relacionamento direto, pessoal e especificamente para a santificação do ser humano. Então, um Deus que é criador, redentor e santificador. Esse Deus se manifesta em três pessoas, porque isso tem em vista essas funções, tem em vista o relacionamento com os seres humanos. E é muito interessante. Isso aqui tem um pouco de apologética envolvida, Eu inclusive tenho um vídeo que faz uma abordagem bastante parecida com essa, 3 provas da superioridade da verdade do cristianismo, mas eu só encontro um Deus que é criador, redentor e santificador no mercado das religiões pelo mundo afora, aí no cristianismo. Então, essa é uma segunda forma de considerarmos a Trindade, a abordagem funcional e relacional de Alistair McGrath. Mas se nós formos
voltar no tempo e considerarmos aí a igreja primitiva, a era da patrística, e inclusive sobre a patrística tem uma aula, um aulão aqui no canal, se nós formos voltar no tempo, nós vamos perceber aquilo que eu já afirmei e reafirmei, que considerar a pessoa de Jesus nos leva à formulação, nos leva à consideração da pessoa da Trindade. E aí então, um dos primeiros pais da igreja a contribuir de forma bastante significativa para isso foi Tertuliano. Tertuliano, um pai da igreja ocidental que viveu entre os anos 160 e 220 depois de Cristo, entre o século II e o século III. A contribuição de Tertuliano para a teologia a respeito da Trindade é muito importante. O único deslize do Tertuliano, vamos colocar assim, é que ele compreendia que havia uma certa subordinação do Filho ao Pai. E a ortodoxia vai afirmar que as três pessoas da Trindade são iguais em poder e glória. São da mesma substância e são iguais em poder e glória. Mas Tertuliano, apesar disso, contribuiu significativamente para a especulação teológica a respeito da Trindade. Foi ele exatamente o primeiro a utilizar esse termo, Trindade. Além disso, foi ele o primeiro a utilizar a expressão pessoa, referindo-se a cada uma das pessoas. Agora para nós é fácil de falar, né? Mas foi ele o primeiro a utilizar a expressão pessoa, referindo-se a cada uma das pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois, essa expressão pessoa, ou mais precisamente persona em latim, acabou sendo também assimilada, ou sendo tratado como sinônimo de uma palavra derivada do grego que é hipóstase. Então, três pessoas ou três hipóstases de uma mesma substância, ou da mesma substância divina. Três hipóstases numa única substância. Foi como o linguajar teológico consolidou essa consideração a respeito da Trindade. Mas um pouquinho de história aqui é interessante. Persona, em latim, era a palavra que designava a máscara utilizada no teatro. Então, o mesmo ator fazia personagens diferentes. Inclusive, você vê aí a palavra persona na expressão em português, personagem, né? Para fazer diferentes personagens, ele ia trocando de máscaras. Então, veja como essa ideia de pessoa, ou persona em latim, atribuída a cada uma das pessoas da Trindade, tem a ver com a função desempenhada por cada um. Agora podemos acrescentar algo do ponto de vista estético, né? Nesse drama da redenção do ser humano. Agora, uma outra forma, eu falei do Tertuliano, Tertuliano era um pai do Ocidente. Uma outra forma de nós considerarmos a Trindade é a contribuição que veio da teologia oriental, dos pais do Oriente, Gregório de Naziano e João Damasceno, em especial. Essa contribuição ela está na expressão conhecida como pericorese. O que é pericorese antes de qualquer coisa? A pericorese era uma dança que as crianças faziam. Era uma dança em que eles se trocavam de pares, enfim, né, ficavam dançando lá e tal, girando e tal, dança de criança, né? E esses pais orientais, contemplando aquilo, tiveram uma imagem, um vislumbre da relação das três pessoas da Trindade, e daí vem essa ideia de pericorese. A essa ideia de pericorese, mais recentemente, agrega-se a ideia de apropriação, que eu também vou mencionar. Mas vamos ficar com a pericorese e vamos ficar primeiro com a relação entre pai e filho. Quando nós pensamos entre Deus e o Filho de Deus, ou mais precisamente, entre o Pai e o Logos, entre Deus e o seu Logos, a sua palavra, a sua expressão, a sua razão, a ideia básica que nós podemos ter, inclusive com base bíblica, a partir de Colossenses 1,15, é que na eternidade passada, antes mesmo da criação de todas as coisas, e esse antes aqui deve ser compreendido de forma muito relativa, né, porque o tempo não existia, então não houve um tempo em que isso que eu estou mencionando aconteceu,
certo? Então isso que eu estou falando, por ter acontecido na eternidade, por ser algo relativo à eternidade, não teve um começo, tá? Na eternidade passada, eu até ia dizer num determinado momento da eternidade passada, mas não. Na eternidade passada, na própria eternidade passada, isso forma toda a eternidade. Então, na eternidade, Deus faz uma imagem de si mesmo. Eu até ia usar o verbo fez, mas veja que eu usar o verbo no passado, estaria equivocado. Deus faz uma imagem de si mesmo. A imagem que Deus faz de si mesmo é o Logos de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho. E nessa imagem que Deus faz de si mesmo, ele pode então dialogar consigo mesmo, e esse relacionamento entre o Deus e o seu Logos, entre o Pai e o Filho, é ele mesmo uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo. A Trindade é como se fosse uma dança, essa expressão é do C.S. Lewis, fazendo alusão à pericorese. Mas Deus dialoga consigo mesmo, e a partir do diálogo que ele estabelece consigo mesmo, você pode chamar de um monólogo, se preferir, né? Mas Deus está se expressando, Deus está usando a sua racionalidade divina, ele projeta toda a criação, e ao projetar toda a criação, ele projeta em especial o ser humano. O homem perfeito está na eternidade em Deus. A humanidade faz parte da divindade. Esse é o argumento de Tomás de Aquino em A União do Verbo Encarnado. A humanidade faz parte da própria divindade na pessoa do Verbo. A união entre humanidade e divindade se deu na pessoa do Verbo e não na natureza. Esse é o argumento que é demonstrado por provas racionais. Esse é o argumento de Tomás de Aquino no seu livro A União do Verbo Encarnado. Bom, e aí então Deus projeta todas as coisas a partir do seu Logos, que é aquela imagem que ele faz de si mesmo, ele projeta e ele cria usando a sua palavra. A palavra de Deus, responsável pela criação de todas as coisas, a palavra de Deus que se fez homem é Cristo. Antes de ser o homem Jesus, a palavra de Deus, o Logos, é a segunda pessoa da Trindade. Agora, além dessa ideia de interpenetração, que é a ideia introduzida pela expressão pericorese, também temos a ideia de apropriação, que significa o fato de que as pessoas da Trindade elas também participam da obra ou daquela função que é atribuída de forma primordial a uma delas. Então, quando eu falei do Pai, inclusive na abordagem do McGrath, eu mencionei que o Pai aponta para um Deus criador, mas o Logos é exatamente o instrumento, a forma da criação. Então nós vemos a participação do Logos na criação. O Filho é o Redentor, mas sem o Espírito Santo a redenção não chegaria a nós. O Espírito Santo é o Deus responsável pela nossa santificação, mas é Ele quem nos comunica a vida do Pai e do Filho, e por meio do Espírito nós estamos no Pai e no Filho. Isso é a linguagem do Novo Testamento, especialmente do Evangelho de João. Então isso nos demonstra a apropriação, no sentido da participação que há entre as pessoas, cada uma das três pessoas da Trindade, na obra, na função umas das outras. Bom, para encerrar, eu gostaria só de reforçar o fato de que, por Jesus, ou pelo Verbo, pelo Logos, pelo Filho, ter sido gerado do Pai, isso não significa que ele foi criado, nem isso significa que ele teve um começo. Tá? No sentido lógico, o Pai é a causa do Filho, porque o Filho, ou o Logos, é a imagem que Deus faz de si mesmo. Isso é lógico, mas isso não é temporal. Tá? Pai e Filho sempre existiram. Pai e Filho, assim como o Espírito, são eternos. E aí isso nos aponta para o credo niceno. Aqui eu faço uma mistura entre o credo niceno e o credo niceno constantinopolitano. Jesus, o Filho de Deus, é luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, antes de todas as eras, da mesma substância do Pai. Aqui a gente vê
aquela linguagem teológica, né, identificando Deus como uma substância que é compartilhada por três pessoas, três hipóstases. Bom, essa é a nossa reflexão a respeito da Trindade. Eu vou prosseguir. No próximo vídeo vou considerar um pouquinho mais a pessoa de Jesus, já com os fundamentos, com os elementos que nós recolhemos neste aqui, e bem especificamente a partir de Hebreus, capítulo 1, verso 3. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, estimulando eles a se inscreverem no canal. Também, se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva e não se esqueça também de deixar o seu comentário. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.